Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e designer instrucional, ou seja, elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas causas e soluções para um dos grandes problemas que a educação brasileira tem, que é a questão do aluno copista. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo não têm ou já tiveram alunos que têm aquela característica copista, ou seja, ele sabe copiar, mas ele não sabe resolver as coisas. Muitas vezes é uma criança até pré-silábica ou silábica que mal sabe escrever o nome ou palavras simples, mas quando a questão é copiar da lousa, essa criança tem aí um bom desempenho de alguma forma. E daí, com o passar dos anos, ela acaba se tornando um aluno copista ou não, né? Daí depende um pouquinho do desenvolvimento da coisa. Mas nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar a tela. Enquanto eu compartilho a tela, gente, vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, porque o que vai acontecer? Esse vídeo aqui, ele ia ficar muito comprido. E a gente sabe que vivemos aí um mundo instantâneo, né? Então as pessoas não têm paciência nem tempo para ficar assistindo coisa longa. Portanto, o que eu decidi fazer? Como são três fatores que levam a criança a ser copista, isso do ponto de vista aí, não de eu, Janaína Sporidori, falando, mas a partir da engenharia pedagógica, então, como são três motivos, eu dividi em três partes. Então, cada dia, cada final de semana, eu vou disponibilizar aí no público do YouTube uma parte da explicação como que você deixa o seu aluno se desenvolver, como você faz com que ele deixe de ser copista, né? Então vai ser bem interessante. Você pode se inscrever no canal para não perder os próximos dois vídeos. Você pode curtir o vídeo, porque assim eu sei que o assunto é relevante. Isso é um termômetro para nós que estamos aqui no YouTube fazendo. E você pode compartilhar o vídeo com as pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. A gente sempre compartilha o vídeo, nunca atividades, tá? Vídeos públicos, tá, gente? Bom, o que que o aluno copista faz? Como eu falei para vocês, eu vou dividir em três partes. Então, eu já vou mostrar aqui quais são as três partes, para a gente já resolver isso. Mas hoje eu vou falar só do primeiro motivo, por que que o aluno é copista e o que você faz para resolver esse problema. Esse primeiro problema que faz ele ser copista, né? E daí eu vou trazer uma solução rápida e uma solução um pouco mais lenta. Olha que legal. O aluno copista, ele vai ser excelente em copiar, só que ele vai ser péssimo em resolver ou responder problemas ou interpretações de texto ou qualquer atividade que você propuser, né? Então, ele vai ter essa característica aí. O aluno copista, ele sempre vai ser acostumado a seguir um modelo. Então, se você não fizer um modelo para ele, ele não sabe resolver aquele problema, né? Então, isso às vezes acontece até com adultos, e eu vou falar disso aqui também durante os vídeos, tá? Não vou falar agora para não dar spoiler. E a gente tem o terceiro motivo, né, que faz ele ser copista, que ele acaba desenvolvendo uma dependência das outras pessoas. Então, ele nunca vai conseguir resolver uma atividade sozinho. Ele sempre vai achar um mecanismo de encontrar ajuda, ou copiar do colega, ou ter uma colinha, ou perguntar para o professor. Então, ele vai ter sempre aquele mesmo comportamento ou associado a essa dependência. E aqui, para a gente ser um pouquinho mais profissional, porque eu não posso deixar desse jeito, que eu não me sentiria Janaína Spolidoro se eu fizesse igual todo mundo faz. Porque eu não sou copista, de forma alguma. Eu parto do zero. Então, eu preciso falar para vocês que profissionalmente a gente tem nomes para esses comportamentos, né? Que fazem o aluno ser copista. Aquele que é excelente em copiar, mas péssimo em resolver, ele tem um problema de cognitivo. Aquele que se acostuma a seguir o modelo, ele tem um problema social. E o que é dependente em vários sentidos, ele tem um problema emocional. Então, a gente tem esferas de estudo aí para a gente poder entender cada problema e resolver, né? Eu poderia dar a solução direto, mas se eu desse, se você estiver aqui procurando a solução direto, já é um alerta para você começar a refletir se você
enquanto aluno, não foi acostumado a ter uma tendência a ser copista também, né? Porque a gente tem essa questão, às vezes o professor está na sala de aula, mas quando ele se desenvolveu, tanto no infantil, quanto no fundamental, quanto no médio, até na faculdade, os professores pelos quais ele passou acabaram deixando que ele tivesse uma tendência a ser copista. E às vezes a gente não percebe isso, porque perceber coisas em nós é a coisa mais difícil do mundo. Por isso que eu vou trazer alguns exemplos aqui para você poder ver se você se identifica com isso, que às vezes é o próprio professor que está trazendo esse comportamento para a criança, ele não percebe, né? Ou se essa criança vem de outro professor que teve esse comportamento, e às vezes aquele outro professor também não tem consciência, é inconsciente, né? Que ele faça a criança se tornar um copista, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Gente, motivo 1, o cognitivo, tá? O que que o copista faz? Vou dar exemplos práticos para vocês poderem entender com foto até, tá? O copista, gente, é aquele aluno que ele vai ficar super tranquilinho enquanto ele estiver copiando coisa da lousa ou de outra folha. Então, ele tem essa super facilidade. Às vezes, ele escreve até melhor do que o colega, que é mais avançado em responder, que tem um raciocínio melhor. Às vezes, a gente tem essa característica de copista, que a criança tem essa facilidade de copiar. Ela é rápida, ela desenvolveu artifícios, ela tem letra bonita. E ela acaba se tornando especialista em copiar, né? Ela não se importa com a falta de interação social, então, para ela, enxergar a cabeça do colega da frente está tudo certo, porque a única tarefa dela é olhar para a lousa e passar para o caderno, ou olhar para uma folha e passar para outra folha, ou olhar o do colega e copiar. Então, o copista fica super tranquilo com isso daí. Mas quando ele tiver que responder, já são outros 500. Uma outra coisa que mostra que a criança é um copista é este comportamento aqui, ó, que tem se ampliado muito nas escolas. Hoje, com o recurso do celular, a gente tem aqueles alunos ou até professores, porque eu já vi isso acontecer em congressos também. Em lugar da pessoa anotar gatilhos, né? Então, que nem eu vou num congresso. O que que eu faço? Eu levo um bloquinho, ou se não, um bloco de notas do celular, mas eu não tiro uma foto do que está acontecendo ali, a menos que seja um infográfico, uma coisa mais cavernosa, né? Eu faço anotações que façam sentido para mim. Mas a gente tem aqueles alunos que eles têm uma tendência a falar assim, que a tarefa é copie da lousa. O que que ele faz? Gente, copiar no caderno ou no celular vai dar na mesma, porque ele não vai estar prestando atenção. Então, ele vai, tira uma foto e fala, copiei aqui no celular. Qual que é a diferença? A única diferença é que no caderno ele tem uma possibilidade a mais de lembrar, porque já é comprovado cientificamente, até pelo Tom Willingham, aí, que é uma referência na neuroeducação, que quando a gente registra a mão, não a foto, né? Porque a foto quem aprende é o celular, não é a pessoa. Quando a gente registra a mão, a gente lembra com mais facilidade daquilo. Então, essa é a única diferença, mas copiar por copiar sem prestar atenção, tanto faz, né? Então, a gente tem essa criança que ela vai se transformar em um arquivo de fotos no final. Então, quem aprende é o celular. Mesmo que você já tenha feito isso, eu queria que você refletisse quantas vezes você voltou no celular para ver a tela que você printou, a tela que você tirou foto num congresso, num evento, né? Porque a pessoa gosta de tirar foto, mas eu conheço pouquíssimas que voltam nessa foto para realmente estudar sobre aquilo. Parece que é mais para saciar aquela necessidade de mostrar que você está interessado, sabe? Ou para você mesmo, você mente para você mesmo, né? Que você copiou, mas você não copiou coisa nenhuma, né? Isso é uma falha cognitiva, tá? Veja, se eu der esse texto para vocês, esse texto aí, gente, ele está escrito em grego, tá? Se eu pedir para vocês copiarem esse texto, é copiar, não é ler nem entender, é copiar. Com certeza vocês vão olhar e vão reproduzir a forma das letras, né? E qualquer criança que você der isso, uma criança pré-silábica, silábica, ela também vai copiar.
Porque copiar não requer raciocínio. Esse é o pulo do gato. Então, o que que o copista faz? Ele deixa de usar o raciocínio para utilizar aí, na verdade, uma reprodução, né? Então, esse é um comportamento copista. Então, esse copista, ele não vai avaliar a qualidade, para ele tanto faz o que está escrito aí. Se a tarefa é copiar, vamos copiar e deixar o professor satisfeito. Então, é até uma coisa que motiva, porque é uma tarefa de baixo impacto cerebral, né, a cópia. Depois que você aprende, então, o traçado, você mal olha, você já sabe fazer. Então, se eu der vários textos em grego para vocês escreverem, durante vários dias, vocês vão ver que em uma semana, 10 dias, vocês vão ter se habituado às letras e vocês vão estar copiando aí de 3 ou 4 por vez. Vocês vão ter memorizado o formato, né? Mas isso é um problema quando essa criança que era copista, ela cresce e assume uma docência. O que que acontece daí? Que daí você vai criar um novo copista, né? Como que ele aprendeu a ser copista? E o que que ele faz aí nesse caso? Um professor que é copista, o que que ele vai fazer? Ele vai no Google e vai digitar lá o que ele precisa. Eu dei um exemplo aqui, atividade com banco, cruzadinha. Vai aparecer várias atividades. Eu vou ser bem sincera para vocês, essas 3 primeiras eu jamais daria para um aluno meu. Na verdade, eu já dei por um período muito curto de tempo, nos anos 90, quando me falavam assim, ah, você tem que dar cruzadinha com banco de dados, que isso daí era uma febre, né? Daí o que aconteceu? Dar cruzadinha com banco de dados é uma coisa fácil para o professor. Ele só precisa copiar e colar, copiar a atividade e colar na sala, sabe? Tipo, vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. E a criança vai ter já lá a palavra, vai dar menos trabalho para poder fazer essa atividade em sala de aula e vai dar a impressão que ela está aprendendo. Mas se você assistiu o meu vídeo sobre atividade de alfabetização com banco de palavras, você vai ver que não é bem assim que acontece. Na verdade, essa atividade ela é super nociva para a alfabetização, porque ela criou assim um copia e cola intenso entre professores. E isso vai fazer com que a gente tenha um prejuízo e um alto número de copistas. Porque se você reparar, essa atividade em específico, ela é de copia e cola também, né? Então, essa atividade, ela cria alunos copistas. Porque a criança vai copiar a palavra, ela não vai pensar como ela é escrita. Diferente, ó. E o professor que tem esse comportamento de ficar procurando a atividade aleatoriamente, ele não vai ter preocupação com a qualidade, que é aquilo lá que eu mostrei para vocês aqui, ó. Copista não avalia qualidade. Se é para dar uma atividade de cruzadinha com banco de dados, né, com banco de palavras, qualquer uma vai servir, não vai ter um critério. Né? Então, este é um comportamento copista que às vezes o professor não percebe que ele está tendo. Então, é importante você pensar sobre isso. Uma outra coisa que leva a criança a ser copista é ver o professor tendo esses comportamentos copistas, que eu vou falar mais no motivo 2, mas eu já vou deixar você pensando sobre isso. Se o professor usa o caderno para copiar atividades da internet e colar no caderno, o que que ele está fazendo? Ele está sendo um copista também. Então, como que você quer, gente, que a criança, como você quer, eu digo em geral, tá? Como que o professor quer que a criança não seja copista se tudo que ela vê na sala de aula, o comportamento do modelo dela, que é o professor, faz a mesma coisa, né? Então, um professor que busca atividades aleatórias e traz para a sala de aula, ele é um copista. E essas pessoas que fazem essas atividades, que a maioria delas é gratuita, né? Pior que algumas são vendidas e a pessoa compra, né? Sem esse critério aí que eu falei para vocês. Mas quando o professor vê essas atividades, né? Um professor vê e fala, ai, quantos downloads, eu sei fazer isso, vou fazer. O que que ele está fazendo? Ele está copiando a mesma atividade do outro que fez atividade ruim. E assim a gente vai proliferando os copistas na face da Terra. Entende a gravidade da coisa? Essa daqui, gente, é uma atividade do meu site, tá? Ela chama Bichinhos de Jardim. Eu até já falei sobre ela no Instagram. A gente tem lá um reel sobre ela.
Mas por que que eu trouxe ela aqui? Porque também não adianta você pegar atividades boas e colar no caderno, porque você vai ter comportamentos copistas. Daí, o que que seu aluno vai entender? Que para ele poder aprender, ele tem que copiar e colar, né? E daí, quando ele precisar fazer um trabalho de faculdade, um TCC, o que que ele vai fazer? Copiar e colar. E quando ele for para a sala de aula se tornando um professor, o que que ele vai fazer? Copiar e colar. Então, o professor que faz colagem de folha em caderno, ele também ensina para o aluno que o certo é ser um copista, porque o aluno não vê esse professor desenvolvendo essa atividade, né? E se caderno fosse para colar atividade, ele não ia ter linha, né? Vamos combinar. Aquele professor que também repete diariamente cabeçalho, rotina, o cardápio para a criança copiar, que é quando você faz aí, né? Aliás, esse daí eu tirei de um. Tem várias imagens dele na internet, tá, gente? Ali no público mesmo. É um vídeo do YouTube como fazer cabeçalho, que deveria ser como não fazer cabeçalho. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sabe aquele professor? Vocês já devem ter visto isso. E daí eu vou contar um caso disso. Todo dia, no caderno da criança, tem o cabeçalho e quase nenhuma lição. Daí no outro dia, cabeçalho, nenhuma lição. No outro dia, cabeçalho, quase nenhuma lição. A gente teve um caso que aconteceu. A criança, ela todos os dias escrevia o cabeçalho. Daí a mãe foi perguntar para a professora da criança, por que que todos os dias ela escrevia um cabeçalho terceiro ano, tá, gente? E a criança não fazia a lição ali. Daí a professora falou, para estabelecer um comportamento. Daí a mãe virou para a professora e falou, tá, mas esse comportamento está sendo estabelecido há 3 anos na escola, primeiro, segundo e terceiro ano, o mesmo comportamento de copiar o cabeçalho. E agora vocês vão fazer o quê? Agora que a criança já sabe, porque a minha já faz isso sozinha em casa antes de chegar na aula. Então, quando chega na aula, ela não precisa mais fazer esse cabeçalho, porque ela já sabe que é uma coisa que está na aula. Então, veja, não tem função. É só um negócio de copiar. Se é um negócio de copiar trocando a data, para que que você vai fazer aquilo? Não tem função, né? A não ser que seja para marcar o início de uma nova lição naquela data. Daí, beleza, porque você consegue ver a evolução da criança de acordo com as datas. Mas que nem nome da criança no cabeçalho, para quê? Se ela tem uma plaquinha e ela vai colocar o nome em tantas outras coisas. Tem outras funções, sabe, o caderno? E daí eu vou até entrar nisso porque é uma das formas de você modificar o seu aluno copista. Daqui a pouquinho eu já entro nisso. Tem também aquela pessoa, gente, que copia a rotina. Quem, em sã consciência, começa o trabalho copiando rotina? Eu tenho um planner, até ele nem está aqui no momento, senão eu mostraria para vocês. Mas é uma coisa que eu planejo da semana. Se todos os dias eu vou fazer a mesma coisa, não tem função eu ficar escrevendo todos os dias no planner a mesma coisa. Então, carece de função. Esse comportamento, ele é copista para justificar o uso do caderno, mas ele torna a criança também um copista. Porque o que que ela vai entender? Que a função do caderno é copiar coisas da lousa, que são fixas. Cabeçalho, rotina, cardápio da escola. Porque tem escolas que a criança copia o cardápio da escola também, caso vocês não saibam. Tem professor que faz isso em acréscimo aí da coisa. Beleza? Então, tudo isso faz com que seu aluno não compreenda o que é ser um produtor. Ele vai ter mesmo esse comportamento copista, vai ser comum. E imagina quantos professores ele pegou antes para que ele tivesse esse comportamento. Olha a coisa bacana de pensar, hein? E o que que você pode fazer para reverter essa situação? Lembra que eu falei que eu vou dar duas soluções? Eu vou dar uma solução longa, a longo prazo, mas não é longo prazo, tipo anos, não. É longo prazo, tipo 2 meses, você já consegue estabelecer isso. Até 1 mês e meio, acho que vai. E uma curtíssimo prazo. Então, uma coisa assim que, papum, você já pode começar essa semana, na outra, seu aluno já vai começar a ter mudança de comportamento. Então, é bem bacana as duas. Mas vou começar com a de longo, senão você vai abandonar o vídeo na de
na próxima, tá? Gente, quem que é esse rapaz aí da foto? Quem sabe me dizer? Esse rapaz aí vai ser o bambambam do cognitivo. Então, toda vez que eu, professor, tiver um questionamento sobre parte cognitiva da criança, é para esse rapaz que eu vou perguntar, tá? E com certeza você viu ele na faculdade, porque se você não viu, pode começar a processar a sua faculdade, porque todo mundo conhece Jean Piaget, né? Mas na faculdade a gente fica batendo numa coisa que é legal, que são os estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, porém falta outro pedacinho dele, geralmente, tá? Não estou falando que todas são assim, que são os processos mentais. A gente só consegue que um aluno deixe de ser copista quando a gente ativa os 7 processos mentais do aluno. E isso tem que começar lá na educação infantil, tá? Esses processos mentais vão fazer o quê? Eles vão fazer com que a criança entenda que o copiar é o começo, mas ele precisa resolver, né? Então, essa parte da resolução é o que vai motivar ele a fazer a atividade. Diferente do copista, que ele sente prazer somente na cópia, mas ele não vê sentido na resolução, porque ele não sabe fazer, né? Então, esse daí é um aprendizagem a longo prazo, que eu falei para vocês, 1 mês e meio, 2. Dá para resolver essa parada aí. Mas se você quer uma coisa mais rápida, quando eu dou aula de elaboração de material didático, as meninas costumam fazer essa pergunta, em todas as turmas surge uma pergunta desse tipo, relacionada, né? Como eu faço para desenvolver função executiva, que é raciocínio, né, da Adele? Eu não vou entrar nesse vídeo também, se você não conhece, tem outros vídeos no canal que falam sobre isso. Você só consegue desenvolver função executiva se você trabalha os processos mentais piagetianos. Então, como que eu trabalho esses processos mentais com a criança? Usando o caderno do jeito certo. Só que nem todo mundo aprendeu isso na escola. Olha o problema. Por isso que a gente está aqui nesse vídeo. A gente não tem uma matéria na faculdade como utilizar o caderno. A gente não aprende a utilizar essa ferramenta pedagógica do jeito certo, tá? Então, o que que a gente tem como segunda opção aqui do que fazer para você resolver o problema do aluno copista? No clube de membros do YouTube, que é aqui onde você está, aliás, se você olhar embaixo do vídeo, tem um botãozinho assim, ó, seja membro. E se você olhar no resumo do vídeo, tem um link assim, clube de membros. Se você se tornar membro do canal, você vai ter acesso a vídeos que você não está vendo nesse momento, que são, na verdade, videoaulas. Uma dessas videoaulas é o curso Uso do Caderno. O curso básico de uso do caderno, que vai ensinar você a utilizar o caderno de um modo que faça seu aluno deixar de ser copista, ele custa apenas R$ 6,99 mensal. Por que que eu estou falando mensal? Porque o clube de membros do YouTube, ele vai funcionar, quando você entra lá, não é que ele vai cobrar todo mês de você. Na verdade, gente, ele vai cobrar um mês de você. A nossa associação raiz é R$ 6,99, que é essa que tem o curso do uso do caderno. Aliás, nessa mesma associação, por apenas R$ 6,99, a gente tem um curso lá que se chama Neuroeducação Matemática. Nesse curso de Neuroeducação Matemática, eu dou uma introdução com os processos mentais do Piaget. Então, se você for esperto, você faz a associação por R$ 6,99 e você já aproveita os 2 cursos no mesmo mês. Acabou o mês, o YouTube automaticamente vai entender que você acabou aquele R$ 6,99 e você não vai mais ter acesso. Se você quiser ter acesso novamente, ele vai perguntar para você: gostaria de voltar a ter acesso? Daí você clica em cima, você segue os passos ali, né, da tela, que ela vai te falar o que fazer, e daí você torna-se novamente membro. Então, é uma coisa assim, bem da sua vontade. Então, se você tem vontade, você continua. Se você não tem, o YouTube entende que já passou o mês, você não quer mais. Beleza? Bom, esse curso do uso do caderno vai ser uma resolução a curto prazo.
Porque depois que você começa a entender como faz com o caderno, você evita aquele monte de comportamento, esses daqui, olha. Esse monte de coisa aqui você evita fazer, porque você vai aprender a utilizar da forma correta. O seu aluno vai entender que ele não vai na escola para fazer cópia, que ele vai na escola para aprender, e ele vai começar a transformar o comportamento dele. Então, isso vai ser super relevante. Na próxima semana, provavelmente no final de semana, a gente vai ter o motivo 2, né, que eu não vou entrar agora, que é aquele social, do aluno ser copista. Que lembra, a gente tem 3 motivos. E daí, conforme vamos tendo os motivos, eu vou explicando para vocês como que vocês fazem para poder modificar esse comportamento do aluno, né? Mas, às vezes, isso precisa começar com o comportamento do professor. Por isso, eu vou trazer sempre os 2 comportamentos junto. Porque se a gente não apontar que pode acontecer do adulto estar inconscientemente dando esse exemplo, muitas vezes ele não vai perceber. Então, por isso que é importante aí trazer também essa questão do adulto tendo sido criado dessa forma e não perceber, né? Mas preste atenção no seu aluno. Às vezes ele vem de vários professores que estavam fazendo isso. Então, é difícil tirar esse comportamento da noite para o dia. Mas sempre tem o primeiro passo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que tenha tirado pelo menos as primeiras dúvidas. Eu vou deixar esse vídeo como playlist, alunos copistas, para você poder voltar sempre que você puder. E daí, quando você quiser olhar ele, basta escrever ou Janaína Spolidório, alunos copistas no YouTube, ou você entra no meu canal YouTube e entra na playlist Alunos Copistas, para facilitar a sua vida, beleza? Espero que vocês tenham um bom trabalho, que vocês consigam desenvolver aí as crianças bem nesse sentido. E até nosso próximo encontro.